Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, eu sei, né? Eu tinha falado que aquele era o último vídeo do canal, já tinha dado feliz ano novo e tudo, desejado boas festas, já tinha feito, minha parte estava feita. Tava aqui de boa, na minha, descansando, ansioso pelas férias, procurando aqui, né, assuntos para vídeos para o ano que vem, assuntos e fatos relevantes. Aí vem um inscrito e me pergunta: FII de papel para 2024, vale a pena? Não aguentei, tive que vir gravar um vídeo para falar sobre FIIs de papel, fundo imobiliário de papel. Será que vale a pena ter na carteira para o ano 2024? Pessoal, não se faz pergunta desse tipo para quem está caçando assunto para gravar vídeo, senão a gente não descansa, não é verdade? Mas perguntaram, então estamos aqui e vamos tentar, né, trazer algo sobre esse assunto para vocês, para que fique bem claro, esclarecer alguma coisa sobre FII de papel, fundo imobiliário de papel para 2024. Vale a pena? Antes de eu comentar aqui sobre quais fundos de papéis que nós temos na carteira, né? Quem acompanha o canal já está mais ou menos por dentro que sim, nós temos fundos de papel na carteira ainda. Mas antes, né, de eu entrar no fundo sobre FII de papel, quem nos acompanha aqui sabe que nós temos alguns fundos de papel na carteira sim, mas eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Aqui nós trabalhamos diariamente para uma construção de um patrimônio para obtenção de renda passiva. Aqui estamos trabalhando juntos para a nossa aposentadoria. A carteira do canal é a carteira que eu vou me aposentar, tá bom? Então se inscreva no canal, batendo no sininho para que você não perca nenhum conteúdo nosso, porque são sempre conteúdos relevantes. Esse inclusive é o vídeo mais importante da história do canal. Então se você não ficar até o final, você vai perder coisas importantes. Fica até o final, vem com a gente que aqui é só progresso, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, talvez você tenha chegado nesse vídeo e não saiba nem o que é um fundo imobiliário de papel. Nos fundos imobiliários, nós sabemos que nós temos dois segmentos principais: fundo imobiliário de tijolo e fundo imobiliário de papel, tá? Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, falando sobre esse assunto, vou deixar aqui na descrição, se você quiser ir lá, a diferença sobre FII de papel e FII de tijolo, mas basicamente é: fundo imobiliário de tijolo são aqueles fundos imobiliários que possuem imóveis físicos. Ele tem um shopping, ele tem um galpão logístico, ele tem uma laje comercial, ele tem um imóvel físico, né? Aquele imóvel físico pertence àquele fundo imobiliário. Então nós investimos nele e ele investe em imóveis físicos. Fundos de papel são fundos que investem majoritariamente em dívidas do setor imobiliário, chamados de CRIs, né? O que significa isso? Certificado de recebíveis imobiliários. Rápida explicação para você entender, né? Você vai comprar hoje, por exemplo, um apartamento na planta, né? A construtora lá tem o terreno já tem um projeto, porém está na planta ainda. Você lá vai comprar esse apartamento, você vai o quê? Provavelmente você vai parcelar aí em 20, 25, 30 anos, tá bom? O que a construtora faz? A construtora fecha esse contrato com você, né? Recebe ali a sua entrada, porém a construtora, para construir esse apartamento, esse prédio, né, ela não tem como ela esperar 30 anos para receber o seu dinheiro para poder construir. Ela tem que construir antes, te entregar antes. Então assim, a construtora ela não pode esperar esse tempo todo. Porém, o fundo imobiliário pode. O que acontece? A construtora, né, coloca essa dívida à disposição, o fundo imobiliário vai lá e compra essa dívida, paga ali o valor para a construtora e ele que fica responsável por receber os juros desse negócio. Ou seja, ele empresta dinheiro para receber com juros, tá bom? Então esse seria um CRI, né? Certificado de Recebíveis Imobiliários, e fundos de papel investem majoritariamente em CRIs, né? Em recebíveis imobiliários. Vantagens: a via de regra, fundos de papel conseguem pagar um dividendo maior do que fundos de tijolo. Nós temos aí bons fundos de papéis que pagam 12, 13, 14% de dividend yield ao ano, tá bom? Então assim, nós sabemos que esse ano foi um ano relativamente bom para fundos de papéis. Tivemos sim alguns fundos de papéis passando por problemas. Qual que é o problema, né? Qual que é o risco de um fundo de papel?
O risco do fundo de papel é a inadimplência, né? É ele deixar de receber, né, esses recebíveis imobiliários por algum motivo, tomar um calote, então aí vir a passar por dificuldade, tem uma queda no pagamento dos dividendos. Então esse seria o risco do fundo de papel. Então fundo de papel, não só de papel, de tijolo também, mas principalmente fundo de papel, tem que ser muito bem analisado antes de que você coloque ele na sua carteira. Não dá para sair escolhendo fundo de papel, né, de qualquer maneira, pegar o primeiro que você achar e colocar na carteira, até porque, né, fundo de papel eu considero mais arriscado. Quem acompanha aqui o canal, aqui o nosso dia a dia, sabe que a minha preferência é por fundos de tijolo. Porém, para uma carteira bem diversificada, uma carteira com um bom rendimento, é necessário sim, e eu tenho sim, alguns fundos de papel na carteira, até porque eles são importantes para quê? Para dar uma aumentada aí no seu rendimento mensal com os seus dividendos. Lembrando, pessoal, que dividendos, proventos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então é um investimento que você faz para receber todo mês ali, vai pingar um dinheirinho na sua conta já isento de imposto de renda, tá bom? Então é por isso, né, que eu acredito que tem que ser muito bem analisado um fundo de papel. Por isso que assim, eu até indico, eu sempre falo que para quem está começando, fundo de tijolo é melhor você começar por fundo de tijolo na sua carteira, até você se habituar com o mercado, você aprender a fazer uma boa análise de um fundo imobiliário de papel, porque fundo de tijolo é muito mais fácil de você analisar, ele tem imóveis, você consegue com facilidade saber aonde ficam localizados esses imóveis, quem são os inquilinos, certo? Qual que é a vacância desse fundo, qual que é o PVP, embora PVP não seja tão relevante para fundo de tijolo, mas dá para você ter ali uma boa base, então assim, é muito mais fácil de analisar, né? Então assim, na carteira, na minha carteira, sempre vai ter uma porcentagem maior de fundo de tijolo, porque eu confio mais, eu acredito mais, e uma carteira com segurança, que nem tem que ser uma carteira previdenciária, a nossa é o que? A carteira previdenciária, é a carteira que vai me aposentar, então vai ser uma carteira segura, com um bom rendimento, com o mínimo possível de risco, tá? Então assim, na minha opinião, tem que ter a maioria, a maior parte em fundo de tijolo. Tivemos aí, então, como eu falei para vocês, alguns fundos de papéis que passaram por dificuldades, como por exemplo o DEVA 11, HCTR, por quê? Sofreram com inadimplência, né? E por quê? Porque eram fundos high yield. Dentre os fundos de papéis, nós temos aqueles fundos high yield e os fundos high grade, né? Os fundos imobiliários de papel que está na minha carteira são todos high grade, são fundos com segurança, eles buscam CRIs com segurança, uma margem de ganho menor, eles pagam um dividendo menor, porém tem uma diversificação muito grande e uma maior segurança. Fundos high yield são aqueles fundos que ele foca no alto rendimento, né? Eles querem te pagar um dividendo aí de 18, 20, 22% ao ano, né? Porém, para isso tem uma lógica básica. Se ele te paga mais, é porque ele cobra mais, certo? Mais juros em suas dívidas. Se ele cobra mais, é porque provavelmente esse devedor, né, não tem um score muito bom. É assim que funciona. Quando você pega um excelente pagador, você pode cobrar um pouco menos. Quando você pega um devedor de caráter duvidoso, você coloca um pouco mais de juros porque você está assumindo um risco maior. Assumindo um risco maior, a sua chance de tomar um calote também é maior. Então, assim, eu particularmente, para minha carteira previdenciária, eu fujo dos fundos de papéis high yield, não coloco na minha carteira. São todos fundos de papéis high grade, focado na qualidade do ativo, focado em uma diversificação muito grande na carteira. Sim, vou receber um dividend yield um pouco menor, mas na minha opinião eu vou trabalhar com um pouco mais de segurança, tá bom? Então eu acredito sim que para uma carteira bem diversificada tem que ter fundo de papel, né? Não dá para ficar sem o fundo de papel, não dá para ficar só com tijolo, até porque você vai acabar baixando muito ali o seu dividendo. Bons fundos de tijolo costumam pagar ali entre 0,8, 0,9, 0,93, né, de dividendo o yield ao mês. Bons fundos de papéis estão ali na casa de 12, 13%, né, de 1%, né, 1,3% ao mês, tá bom? Então assim, é um retorno maior, porém, muito cuidado ao colocar fundo de papel na carteira. Faça uma análise completa, vá lá no relatório gerencial, né, veja quais são os ativos daquele fundo, veja se tem diversificação. Quanto maior é a diversificação,
de dívidas, né, de um fundo imobiliário de papel, melhor. Não pode ter muita coisa concentrada em um único ativo, porque se esse ativo vier a ficar inadimplente, prejudica demais o fundo de papel, né? E a minha opinião, na minha avaliação, eu fujo de fundos imobiliários high yield, tá bom? Eu procuro sempre fundos imobiliários de papel high grade. Lembrando, pessoal, isso aqui não é dica de investimento, tá bom? É a minha análise do mercado financeiro, é conteúdo didático, onde eu trago a minha opinião, a minha análise. Então, assim, não tome esse vídeo como base para você comprar ou vender nenhum tipo de ativo. Aprenda a analisar, faça suas próprias análises, né? Veja aquilo que se encaixa na sua realidade, então, né, tenha a sua carteira, a sua diversificação. Então, assim, fundos que compramos aqui, ações que compramos aqui, não leve isso como base para fazer também as suas compras, até porque a minha realidade provavelmente é diferente da sua, tá bom? Então, vamos lá, vamos fechar, né, esse vídeo para 2024. Como deve ficar os fundos de papéis? Na minha opinião, sim, tem que ter fundos de papéis na carteira para uma boa diversificação. Esse ano foi um ano relativamente bem, né? A maioria dos fundos imobiliários de papel performou muito bem, alguns teve alguns problemas, porém é necessário ter na carteira. Eu vou ter e eu vou levar. No momento, eu estou com 3 fundos de papel na minha carteira previdenciária, aquela que eu mostro para vocês aqui no canal. São eles KNCR11, CPTS11 e MCCI11, tá, pessoal? Dentre os fundos imobiliários de papel, nós sabemos que existe o quê? Existe o indexador, tá? O que seria esse indexador? Esse indexador é a base de juros que o fundo coloca para cobrar as suas dívidas. Alguns fundos estão indexados ao CDI, né? Por exemplo, eles cobram CDI mais 3%, né? Ou seja, tem uma porcentagem fixa, né? E coloca mais o CDI. 3% mais o CDI, 4% mais o CDI. Sabemos que o CDI é o certificado de depósito interbancário, né? É aquela taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro um para o outro. E o CDI sempre vai ser 0,10 abaixo da Selic. Então, a Selic caindo, o CDI também vai cair. Esses fundos imobiliários atrelados ao CDI também vai render um pouco menos, automaticamente o dividendo deve cair um pouco para os fundos de papéis atrelado ao CDI. E tem alguns fundos de papéis atrelado ao IPCA. Ele cobra IPCA mais 5, IPCA, ou seja, tem uma porcentagem fixa mais o IPCA, que é aí a nossa inflação, tá bom? Para esse ano, o que deve acontecer? Eu acredito que vai performar um pouco melhor fundos imobiliários de papel com indexadores indexados ao IPCA. Significa que fundos indexados ao CDI não vão performar bem? Não, não é essa a realidade, porque assim, embora a taxa Selic esteja em queda e a previsão é que ela continue caindo no ano 2024, ainda é um patamar alto, então ainda vai ter um bom rendimento os fundos imobiliários que estão indexados ao CDI, né? Não dá para descartá-los, porém, eu acredito que fundos imobiliários indexados ao IPCA, fundos de papel, vai ter uma performance um pouco melhor. Porém, eu acredito que dá para manter os dois na carteira sem problema, desde que sejam bons fundos, que seja feita uma boa análise, tá? Para quem acompanha o canal, sabe que recentemente nós colocamos eu coloquei na minha carteira, a carteira que eu mostro para vocês aqui aberta no canal, o Fundo Imobiliário de Papel MCCI11. É um fundo, né, que ele tem as suas dívidas atreladas o IPCA, né? Então, assim, como eu acredito que são fundos que vão ter uma boa performance, eu coloquei, né, esse fundo na minha carteira, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acredito sim, tá, que dá para ter fundos de papel na carteira ainda vale a pena diversificar com fundos de papel. A maioria da minha carteira é fundo de tijolo, porém nós temos ali 3 fundos, né, de papel, tá bom? Temos ali também um Fiagro, que tem mais ou menos, é um pouco parecido, né, ali com o fundo de papel, só que assim, as dívidas dele é do segmento do agronegócio, né, assim, é mais ou menos parecido a forma ali de trabalhar, mas fundo imobiliário de papel são KNCR11, MCCI11 e o CPTS11, todos com uma boa performance, tá bom? Não é recomendação de compra, faça a sua avaliação, faça a sua gestão e invista naquilo que se encaixar melhor para a sua realidade, tá bom? Então dá para ter sim, tem que ter para uma boa diversificação, e por mais que eu acredite que seja um ano melhor para fundos de tijolo, fundo de papel ainda vai ter a capacidade de te trazer um bom rendimento, tá bom, pessoal? Então agora, pessoal, vamos dar aqui uma rápida passada em como que está finalizando a nossa carteira
nesse final de ano de 2023. Começamos em novembro, então temos um mês e pouquinho só aí de carteira, mas rapaziada, já tá voando a nossa carteira. Essa alta da Bolsa de Valores nesse mês de dezembro fez a nossa carteira ficar com todos os ativos valorizados, sem exceção. Todas as nossas ações, todos os nossos fundos imobiliários, sem exceção, todos estão se valorizando e estamos aí com um ganho de já mais de 3%, né, de valorização na nossa carteira. Essa valorização que eu falo, pessoal, não é dividendos, tá? É valorização de cota. Você compra uma cota por um preço, esse preço aumenta, você ganha valorização. Você compra uma ação por um preço, esse valor aumenta, você ganha valorização. Então, essa valorização, quando eu falo de valorização na carteira, é que os nossos ativos estão se valorizando, né? Dividendos, proventos, aí é outra coisa, tá bom? Aí todo mês nós vamos ter aqui uma atualização de como está o recebimento dos nossos dividendos. Bom, pessoal, então aqui, né, uma rápida passada no site do Investidor 10, né, para estar aí acompanhando com vocês como é que está a nossa carteira. E é dessa maneira que a nossa carteira está finalizando o ano de 2023, tá bom? Nós temos aí o valor de R$15.000 aplicado, estamos com uma variação excelente, né, muito positiva de 3,12%, né, e um saldo bruto de R$15.500, né? Estamos aí com R$500 de valorização na nossa carteira, tá bom? Aqui a divisão dos ativos, né, já está bem próximo daquilo que nós fizemos na nossa programação, né? RDB, caixinha da Nubank, está com 20,79, né? O ideal seria ali 20%. Ações está com 23,33, o ideal seria 25%. E os nossos fundos imobiliários com 55,88%, né? O desejado aqui é 55%, né? Sabemos, pessoal, que nós começamos a nossa carteira com 25%, né, de intenção em RDB. Com a baixa da Selic, nós mudamos para 20%, tá bom? Quem acompanha aí o nosso canal já está ciente, né, dessa nossa alteração. Novembro de 2023, né, finalizamos com um ganho de capital de R$11,56 e em dezembro já estamos aí com um ganho de capital de R$468,86, tá? Isso aqui é valorização, pessoal, de patrimônio. Isso aqui não é dividendo, tá bom? Assim como eu havia falado, ó, nossas ações, estamos com 8 ações na carteira e todas elas estão se valorizando, né? BBSE, Banco do Brasil, Taesa, Klabin, Sanepar, Caixa de Seguridade, Metalúrgica Gerdau e Itaú, né? Todos eles com valorização, né, na nossa carteira, né? E aqui os nossos queridos fundos imobiliários também, né, sem exceção, todos estão com valorização HGRE, HGBS, KNCA, CPTS11, NIUL11, XPLG, KNCR11, XPML11, XPSF11, GGRC11, RZTR11 e MCCI11, todos com valorização. Pessoal, esse final de ano a Bolsa de Valores está com alta e está excelente, né, a valorização da nossa carteira, tá bom? E aqui por último, a nossa caixinha do Nubank, né? Estamos aqui com 3 depósitos, né? R$1.600, R$1.000 e R$600, né? Colocamos R$3.200 na nossa caixinha da Nubank, né? E estamos aí com 3.222, né? Já valorizou aí R$22 a nossa caixinha da Nubank, tá bom, pessoal? Então é dessa maneira que está finalizando a nossa carteira no ano de 2023, né? Pessoal, então esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Papai do Céu te abençoe. Falou, valeu.